Bom dia, sábado, dia 25 de fevereiro de 2023. E não deixe de fazer a inscrição em nossos canais no YouTube. Assim você vai estar nos ajudando a melhor divulgar a doutrina. E aproveite e ative o sininho, que você vai ser sempre avisado quando tiver publicações novas. Agradecemos a todos que estiveram lá na nossa live ontem, de toda sexta às 19h50. Agradecemos a Sandra Mara, agradecemos a Aline Cristine e agradecemos a todos os internautas que participaram, que fizeram seus comentários, suas perguntas. Agradecemos aqueles que irão assistir, que irão comentar, que irão dar o seu like, compartilhar, enfim. Agradecemos a todos que vêm nos ajudando a melhor divulgar a doutrina espírita. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina, estamos na última parte, que é a quarta parte, das esperanças e consolações, o capítulo 1 das penas e gozos terrestres, item felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reina a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido deve tomar? Devem deixar morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, não é a posição que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Então, aqui os Espíritos estão nos alertando que ninguém deve morrer de fome. E se a pessoa não se deixasse levar pelo orgulho, pelo preconceito, ela sempre teria trabalho onde ela pudesse ter o seu sustento para se alimentar e atender às suas necessidades básicas. E quando isso não é possível, a sociedade, se não tivesse também preconceito e orgulho, ela iria suprir essa necessidade daquele que não tem como fazer isso. E assim a vida segue. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Então, isso é uma conclusão que Kardec, diante da resposta dos espíritos, reafirma essa conclusão. Aí ele complementa: mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequências de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Responde os espíritos superiores: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isto é, nesse caso, a sociedade supriria essa necessidade, naturalmente. Aí tem uma nota de Kardec. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Então, no caso de uma organização social criteriosa e previdente, se ele estiver passando por dificuldade, é culpa dele só, né? Porque ele tem todas as condições, a sociedade é organizada. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. À medida que a sociedade se organiza, à medida que a sociedade se estrutura, ela dá uma melhor educação para os seus habitantes e, consequentemente, as famílias são mais organizadas, também dá uma estrutura familiar e uma educação no lar também
aperfeiçoada, e aí as pessoas tendem a ser felizes. Por quê? Porque elas sabem qual é o caminho, elas têm estrutura, têm base, têm apoio, e a sociedade supre aqueles em que não têm condições. E aí todos serão felizes. Esse é o caminho, esse é o futuro. Para isso é preciso que nós, nos eduquemos cada vez mais e procuramos fazer a nossa parte. À medida que a maioria estiver nessas condições, vamos viver numa sociedade bem organizada e melhor. A Terra está caminhando para isso aí, para o planeta de regeneração, onde o bem vai sobrepor o mal. Por enquanto, ainda estamos na transição planetária, isto é, estamos ainda no final de provas e expiações para adentrarmos na regeneração. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pedimos amparo para todos nós, humanidade. E convidamos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e Alma, todas as segundas, às 19h30, O Céu, Inferno e a Gênesis. Cada semana é um livro. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar, é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas através dos contatos que estão aí na tela, e aí você vai poder participar. Convidamos para as nossas reuniões presenciais. O GEALME fica na Rua dos Diamantes, 1497, Rocha Miranda. Terça-feira, às 14h30, estudo do Evangelho. Quarta-feira, 19 horas, exposição do Evangelho e passes. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passe, toda terça às 19h30. Às quintas-feiras, 8h30 da manhã, o estudo do Livro dos Espíritos e logo depois, para quem desejar, o estudo do Livro dos Médiuns. Domingo, 9 horas, o Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Não deixe de participar se você é aqui da cidade do Rio de Janeiro, dos municípios próximos, pois a presença nossa na Casa Espírita tem uma importância muito grande para a Casa Espírita poder se manter e para nós, em função do ambiente espiritual que lá existe e as possibilidades de auxílio e tratamento que lá temos, só pelo simples fato de lá estarmos de maneira presente, física e mentalmente. Assim, mais uma vez, agradecemos e que possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos e até amanhã.